Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Autoconhecimento Cura. Meu nome é Paula e hoje vamos falar sobre como superar um término de relacionamento. Mas primeiro eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro assim que eu postar algum vídeo, certo? Então bora para o nosso tema de hoje. Bom, eu vejo muitas pessoas querendo esquecer o ex, né? Assim que você termina um relacionamento, as pessoas querem simplesmente apagar da mente como uma forma de superar e sumir com a dor. Sinto muito, mas essa não é a melhor solução e muito menos é possível esquecer alguém que teve significância na sua vida. Esse é o caminho errado e é o caminho que todo mundo tenta pegar. Primeiro, você precisa entender que quanto mais você nega um fato, mais aquilo vai colar na tua mente. Toda negação leva à identificação. E o que isso significa? Que eu não concordei com isso no meu mundo interno. A resistência, ela nasce do apego. Toda resistência emerge da nossa incapacidade de observar a significância e como o ego se nutre por meio de objetos externos, que nesse caso é o relacionamento. Busque identificar as resistências e entender o apego por trás delas. O concordar e estar em paz é fazer algo para mudar essa postura resistente e ir por um outro caminho que te faça preencher as suas necessidades, tá? E não depositar as suas satisfações e felicidade totalmente nos relacionamentos amorosos. Então, nós vamos para dentro das relações buscando o quê? Conexão, atenção e significância, que são algumas das necessidades do ego, tá? Mas nós vamos com incapacidade de viver o momento presente, que é a disponibilidade para o inesperado. A mente, ela quer certezas e quanto mais necessidade de controle você tiver, que é outra necessidade do ego, maior será o sofrimento. E o que é a disponibilidade para o inesperado? Bom, eu tô aqui, você está aí, existe uma demanda de ambos os lados, tá? E aqui existe uma troca. Relacionamento é isso, certo? Deveria ser isso. Então, na maioria dos relacionamentos, não existe uma troca equilibrada. Ou um dá mais, o outro recebe mais, entendeu? E o outro recebe de menos. Então, há um desequilíbrio nas necessidades supridas e isso em algum momento vai dar ruim. É preciso ter maturidade emocional para lidar com a verdade do outro e suprir as necessidades do outro também. Aceitar e viver o que é de fato, lidar com a realidade, tá? E não uma imagem criada pela mente. Então, se eu não sou capaz de responder a demanda que você tem de mim e vice-versa, então estamos dentro de duas imagens criadas pela mente. Você sofre porque está na mente e se relaciona através de imagens e projeções criadas por ela, só que você não é a mente, entendeu? Ao invés de me relacionar com você, eu me relaciono com o significado que eu criei de você. E esse significado não é você, e sim a minha projeção sobre você. Eu acho que entender isso é uma virada de chave e eu vou sempre pegar nessa tecla porque isso explica muito a falsa sensação de autoestima que algumas pessoas têm quando estão se relacionando. Explica também o vício que o outro te causa num relacionamento abusivo, por exemplo, porque você se apaixona pela sua projeção através do olhar do outro e isso traz a sensação de uma autoestima boa, tá? E aí você fica feliz, mas dependendo completamente da validação do outro para se sentir bem, para enxergar o seu próprio valor. Percebe como que isso é ilusório demais? Por isso que é tão importante você construir essa autoestima, essa base de valores, tá? O que de fato é importante para você. Sentar a bunda na cadeira, pensar, escrever, se investigar,
fazer certas perguntas para você, sabe? Isso que é autoconhecimento. Porque se o outro for embora, você não morre por dentro, tá? Como se o outro tivesse levado a tua vida junto. Isso não pode acontecer. Eu sei que isso tudo que eu tô falando é um pouco complexo de se entender, tá? Mas compreender que aquilo que você vem vivendo é uma construção egóica que sustenta um jogo de sofrimento é a virada de chave. Se não tornar consciente, o padrão se repete. Enquanto você está vendo o problema, ainda não tornou-se consciente daquilo que é. Porque assim, a maioria das pessoas querem, de fato, uma solução rápida para fugir, né, daquilo que é na real, porque é incapaz de experimentar a verdade e aí tenta a qualquer custo fugir da dor, tentando esquecer, não passando pelo luto do término, buscando em objetos externos uma fuga para alívio imediato, porque eu sei, gente, dói muito, tá? É uma dor física mesmo, mas enquanto você ficar buscando mascarar essa dor em outros objetos externos, isso vai se repetir constantemente. Então, você tem que focar numa postura de vida voltada para a solução. Pegar toda essa emoção que você está sentindo e não ignorar. Usar como combustível para agir, para mudar o comportamento, aprender alguma coisa com essa experiência, tá? Mesmo aquela experiência, a pior que seja, ela tem um ensinamento por trás disso e só assim você quebra o padrão. Então, a solução é também tomar uma decisão sobre deixar de ser parte do problema, tá? E começar a se tornar parte da cura. Se conhecer o suficiente para você ter clareza das suas limitações, dos seus valores e não aceitar mais aquilo que te faz mal. E isso você consegue se aprofundando no autoconhecimento. Então, o que eu aconselho de fato para você que acabou de terminar um relacionamento e está sofrendo? Primeiro, não fuja da dor. Dê espaço para a tristeza, para o choro, viva o luto. Não fuja dele, tá? Deixa doer, sente essa dor. Nessa fase é comum a negação, que é o que eu falei no início do vídeo. E depois dessa fase da negação, é natural vir a abstinência, né? O sentir falta. E nessa fase eu acho mais difícil porque geralmente é quando você se esquece dos motivos que te levaram ao término, né? E só lembra das partes boas, dos sentimentos bons, e aí é quando dá vontade de ir atrás. E é aqui nessa fase que você tem que focar em buscar conhecer e encontrar coisas que preencham as tuas necessidades emocionais, e para isso você tem que se perguntar e buscar coisas que você realmente goste de fazer, coisas que te satisfaçam, que te deem prazer de uma forma saudável, tá? Você tem que investigar, faz parte do processo. Tentar resgatar coisas que você tinha um dom ou que gostava de fazer quando era criança, por exemplo. Eu amava dançar e na adolescência eu parei de fazer isso. E faz pouco tempo que eu retornei às aulas e eu percebi o quanto isso me traz satisfação, sabe? Eu estou preenchendo uma necessidade minha que não depende de um objeto externo. Então não tem jeito, é sentar, escrever, buscar lá no fundo do teu interior essas pequenas coisas que vão te alimentar, sabe? Que vão gerar hormônios de felicidade. E também vão surgir sentimentos hostis, como a tristeza e a raiva. E a raiva, gente, ela é um sentimento que você tem que usar como combustível para alguma coisa, para realizar alguma coisa, sabe? É muito importante você colocar a raiva como gás para realizar coisas, colocar em prática um projeto que você queria realizar há um tempo, fazer atividade física, fazer coisas produtivas que te levarão a um outro patamar. A raiva, ela é um excelente combustível para realizar coisas, tá? Sem a raiva sublimada da forma correta, que é, por exemplo, eu criei esse canal do YouTube, eu criei um Instagram para falar de relacionamento abusivo. Então, o que eu tô fazendo? Eu peguei toda a raiva que eu senti pós-término,
após um término de um relacionamento abusivo, e eu criei uma forma de sublimar essa raiva de uma forma saudável, entendeu? Então eu criei conteúdo para ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Sem a raiva, eu não teria gás nem combustível para fazer isso. E depois que passa desse estágio, vem a fase da aceitação. Você começa a ter uma compreensão e aceitação dos fatos. Os sentimentos hostis, eles precisam ser integrados, reconhecidos e não ignorados, tá? Que foi o que eu fiz, o que eu acabei de falar que eu fiz, tá? Então, você assimila, você reconhece e não ignora, e você consegue passar para o processo de aceitação de uma forma mais fácil. E essa é a fase da conscientização. Você pode chegar nessa fase entendendo ou simplesmente se rendendo, tá? Tudo depende aí da sua maturidade emocional. Bom, é isso. Eu falei um pouco mais dessa parte complexa da mente, tá? Das imagens projetadas, porque é toda a base do sofrimento. Se você não entende isso, não tem como você desconstruir os padrões. Você precisa entender que todo sofrimento é uma construção mental. Você dá significado à sua dor baseada na sua história de vida e de acordo com os traumas que você viveu. Então há toda uma imagem construída por trás desse sofrimento, certo? E é por isso que algumas pessoas sofrem e lidam melhor com as coisas, enfim, tá? Cada um é cada um. É preciso entender e desconstruir essas imagens, essas significâncias mentais. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os próximos vídeos que eu vou gravar vão ser sobre as necessidades emocionais que a gente busca suprir o tempo todo, tá? Eu falei sobre algumas aqui nesse vídeo e nos próximos eu vou aprofundar mais nisso. Então ativa o sininho para você não perder esse conteúdo, porque é muito valioso. Então deixa aí um comentário me contando quais foram os insights que vocês tiveram nesse vídeo aqui, ok? Até a próxima!